Boa noite, meninas. Espero que tenham tido todos um ótimo final de semana. E estamos aqui para mais uma devocional sobre o nosso Não Temas. E hoje é uma história muito linda, continuando ainda na vida de Eliseu. Elias e Eliseu foram dois profetas que nos deixaram muitas lições. E o que estava acontecendo aqui era o seguinte: Eliseu, ele era o profeta de Deus. E tudo que Deus queria falar para o povo, Deus mostrava para Eliseu, e Eliseu, logicamente, falava para o rei, para as pessoas, para os comandantes, o que é que estava acontecendo. E dessa maneira, o exército de Israel sempre sabia o que ia acontecer antes do fato em si. E o rei que eles estavam brigando, o rei dos sírios, ele falou, mas deve ter alguém dos nossos no meio deles, ou alguém deles no nosso meio que fica sabendo dos nossos planos e vai lá e conta pro comandante do exército, e eles estão conseguindo sempre ter vitória sobre nós. E daí alguém falou assim: não é isso não, rei. Eles têm um profeta chamado Eliseu. Esse profeta mora lá e trabalha no meio deles, e esse profeta revela para eles tudo que o rei planeja fazer. Então, por isso que eles estão sempre preparados. E esse deu o endereço certinho. Esse rei está lá em tal cidade, em tal lugar, na casa tal, e é lá que o Senhor vai achar. E o rei sírio, então, logicamente, não foi atrás dos povos, dos soldados, mas foi atrás do Eliseu. E o Eliseu tinha um servo, uma pessoa que trabalhava com ele, chamado Geazi. Esse Geazi era tão instável, era tão cheio de fazer coisas no ímpeto da situação. E quando eles acordaram, que eles viram tudo cercado, a casa que eles estavam toda cercada, e o rei com suas bandeiras e os seus cavalos e os seus carros, Geazi falou: meu senhor, agora nós vamos morrer. Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia que Deus cuidava deles. Mas o Geazi não tinha uma relação tão perto de Deus assim, e ele só viu o perigo, porque realmente a sua casa, a casa que eles moravam, estava cercada com o exército sírio. E aqui entra o nosso Não Temas, que Eliseu vai falar para Geazi, que era o seu servo, a pessoa que trabalhava com ele. E se vocês querem buscar alguma coisa que identifica tanto com a gente, deem uma estudada na vida desse Geazi, e vocês vão ver que nós temos muitas coisas em comum com esse rapaz, com esse senhor. E o nosso verso está em 2 Reis 6,16, que diz assim: a Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você diz assim, mas Eliseu não tinha um exército. Eliseu era um profeta, ele ouvia de Deus e passava para o povo o que Deus queria dizer. O verdadeiro profeta, não os profetas de hoje que ficam dando profetadas em vez de profecias, né? Mas Eliseu fala assim para Geazi: não preocupa não, fica com medo não, tem mais gente do nosso lado do que os que estão lá fora
querendo lutar contra nós, querendo acabar com a gente. E Geazi não entendeu nada e ele ficou, mas como? E daí Eliseu ora, Deus, abra os olhos do meu moço Geazi. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos, não que ele era cego, mas ele pôde ver além da matéria. E a Bíblia fala que havia exércitos e exércitos rodeando e protegendo a casa deles. Esses exércitos, logicamente, eram de anjos. E daí, quando Geazi viu isso, aí ele teve a certeza de que o Deus de Eliseu era um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que, como diz das nossas músicas, poderoso na batalha. E sabe de uma coisa? Eu vou dar um spoiler para vocês. Quando esse exército dos sírios estava ali rodeado, a Bíblia diz que Deus mandou uma cegueira e todos eles ficaram cegos. Todo o exército sírio ficou cego. E eles foram guiados, então, para o centro de Samaria, que era onde o rei morava, e era como que se Eliseu estava dando de mãos beijadas para o exército de Israel, esse exército de inimigos. E levou eles até o centro. E quando eles chegaram lá no centro da cidade, que era o ponto mais importante, perto de onde o rei morava, Eliseu mais uma vez orou, Deus, abra-lhes os olhos. E quando abriram os olhos, eles viram que eles estavam no centro da cidade. Eles eram presa fácil. E o rei de Israel, quando ele viu aquilo, ele falou, Eliseu, Deus me entregou esse povo nas mãos? Devo matar todo mundo? E Eliseu falou, de jeito nenhum. Você vai dar comida, você vai servir a todos com o melhor que tem aqui na terra e vai deixar que eles vão embora, porque você não lutou para conquistá-los. Eles foram trazidos até você. E a Bíblia diz que o rei de Israel, preparou comida e bebida para todos, serviu uma bela de uma refeição e deixou que eles fossem embora. E você fica pensando, mas eles eram inimigos, por que não acabar com eles logo de uma vez? E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nunca mais esse povo sírio perturbou Israel. Eles vinham lutando há muito tempo. O povo sírio ia lá e matava alguns dos israelitas, os israelitas iam lá e matavam alguns dos sírios, conquistavam um pouco aqui, conquistavam um pouco ali. E essa ação de dar comida e deixar que eles fossem embora em paz, trouxe paz para o povo de Israel. Gente, eu tenho que terminar porque nosso tempo está acabando, mas muitas vezes nós queremos ir até a última parte da nossa força para ganhar uma batalha. E às vezes, colocando brasas vivas sobre a cabeça, como a Bíblia manda a gente fazer, nos traz mais paz. Olha que lição importante. Eles não guerrearam, eles não mataram, pelo contrário, eles deram comida, deram o melhor e deixaram que o exército sírio fosse embora em paz.
Muita coisa para a gente aprender, não é? Leia lá e descubra algumas coisas interessantes sobre Eliseu, sobre Gease e sobre especialmente o agir de Deus. Tenham todas uma boa semana, que Deus nos abençoe. Tchau!